Bom, gente, a última dessa nosso primeiro dia de atividades aqui com o professor Abel Packer, palestra Uso de Preprints na Publicação Científica. O professor Abel Packer dispensa apresentações, mas é assessor de Informação e Comunicação em Ciência da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo, coordenador do programa Cielo-FAPESP, ex-diretor da BIREME, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde. Possui graduação em Business Management e mestrado em Master of Library Science, Syracuse University. Tem experiência em ciência da informação, biblioteconomia, tecnologias de informação, gestão de informação e conhecimento. É um assunto extremamente novo que o professor Abel vai trazer para a gente hoje. Como é que eu movo o cursor aqui? Vamos lá. Não tem o mouse aí? Não sei se... ele deve estar... Foi, show. São Pedro, sou São Pedro, como volta. A gente está sem mouse aqui, gente. O que volta? Não volta. Alguém que sabe navegar exclusivamente com teclado. Alt Tab? Alt Tab. Só o Tab, só o Tab. Aí. Foi. Vamos ver se vai precisar. Aqui, ó. São Paulo, a Beck, essa aí. Tab, como é que a gente entra ali? Peraí que a gente vai chegar. Tab. Como é que a gente entra sem o mouse? Sem põe o mouse. Ah, tem aqui o... Tem. Obrigado. Funciona pelo mouse, né? Como é que a gente acessa ali? Deixa eu ver primeiro, só por aqui. Ah, tinha o mouse escondido aqui, pô. Não. Porque ele vai puxar um vídeo. Ele puxa o videozinho ali, ó. Aí, só põe F5. Só no F5 que vai. Ok, bom. Top. Bom, boa tarde. Vai ser bastante rápido, hein? Porque a ideia de preprint é acelerar. Então, eu quero agradecer à Beck pelo convite, pela oportunidade e particularmente ao Rui. Nós já discutimos esse tema com bastante detalhe no Comitê Científico do Cielo, em que o Rui representa a Beck, e eu vou apresentar uma visão geral bastante focada desde o ponto de vista de como o Cielo está olhando esse processo. Bom, lembrando que o Cielo faz 20 anos, né? Nós lançamos o convite, a ideia dos últimos anos já e daqui para frente é um alinhamento progressivo com as práticas de ciência aberta, entre as quais entra a questão do pré-print. Aqui está a data, estão todos convidados, né? A ideia é fazer um evento marcante dos 20 anos. Começo com essa citação que é bastante radical. Artigos científicos são o principal resultado tangível e duradouro de um cientista. É como comunicamos nossas descobertas e como somos avaliados para contratações, promoções e prêmios. O sistema atual pelo qual trabalhos científicos são publicados precede a internet por várias centenas de anos, na verdade 350 anos, né? E pouco mudou ao longo dos séculos. Acreditamos que esse sistema não serve mais às necessidades dos cientistas. É lento, é caro, é arbitrário, é inacessível. Okay? Então, essa é uma perspectiva que o Michael Eisen lidera ou representa, cuja perspectiva é o fim
dos periódicos científicos, né? Mais ou menos o mesmo posicionamento defendido pelo F1000 Research, pela Wellcome Trust, etc. Né? Então, eu queria situar esse lado para ver que a posição do Cielo é um pouco, bastante diferente disso. Bom, a gente tem esse modelinho de sempre, né? Conhecimento científico. O conhecimento científico ajuda para o avanço da própria pesquisa, contribui para a inovação, políticas públicas, decisões informadas, etc. E a gente concebe, então, isso como um bem público, né? Esse é o fundamento de porque o Cielo tem acesso aberto, porque ele busca desenvolver capacidades, né? Porque ele procura fazer alianças, porque ele procura alinhar-se com o estado da arte, né? A questão da abertura, ela começa mais e mais desde os projetos, né? Quer dizer, você já não publica somente o artigo científico, mas na literatura científica mais e mais está se publicando os dados que sustentam o artigo, e às vezes até mais que isso, né? De modo que você garanta o repetitivo, que seja reproduzível o artigo. Então, esse é mais ou menos o modelinho onde nós estamos, e obviamente o funcionamento desse modelo, ele está alinhado com o contexto de como se dá a comunicação científica, mas principalmente as políticas públicas de avaliação da ciência, né? Então, tem muitas das coisas que eu vou falar aqui, ou que a gente gostaria, mas que o pesquisador ele está atrapado, vamos chamar assim, num túnel, onde o progresso do departamento dele, o progresso da carreira dele está condicionado à publicação de uma determinada maneira em determinadas revistas, o que tudo bem. Conhecer é um ato individual, né, encapsulado em processos sociais. O professor Cirino mostrou isso muito bem antes, né, muito claramente, que é uma construção coletiva a ciência, embora obviamente o meio e a mensagem é uma questão que coloco aqui para mostrar a contribuição radical que a internet, que a web e o digital nos trouxe. E a característica principal que a web trouxe é a desintermediação, né? Então, a questão principal que quando a gente está no processo de qualquer comunicação hoje é pensar, eu sou uma barreira à comunicação? Então a pergunta é a seguinte, em que medida os periódicos e o processo editorial é uma barreira à comunicação? Ok, então a intermediação, uma das questões hoje é acelerar a publicação, e a ideia, né, é que, na verdade, o processo todo seja um contínuo, né, que leva a um fluxo de informação que procura que seja aberto desde o início até o final. Esse é um pouquinho o conceito da ciência aberta. Nós temos mais um outro desafio, é que a gente não é, entre aspas, não gosto muito de usar essa palavra, mas vou usar aqui para caracterizar, nós não somos mainstream, né? Nós não somos a corrente principal, né? O Cirino destacou muito bem aqui a questão com o exemplo que ele deu, da questão vamos chamar assim, preconceito geográfico, né? Quando o Cielo começou, a gente usou um artigo como justificativa, que era um artigo na Scientific American que se chamava Ciência Oculta do Terceiro Mundo. E aí tinha um artigo bastante longo sobre a dificuldade que havia de acesso e comunicação no então Terceiro Mundo. E tem a história de um editor mexicano que enviava os seus trabalhos com o endereço de Londres, porque quando ele enviava com o endereço do México, os trabalhos eram rejeitados. Então ele me mandou isso, dá para como um exemplo de... Então a gente tem essa dificuldade, né, da questão do local e do global, e obviamente toda a necessidade da gente internacionalizar sem perder as características e prioridades nossas, né?
Bom, se é um bem comum, ele tem que ser livre, né? Então, quando nós falamos em acesso aberto, hoje a gente também está falando em abertura da ciência. Vou ver se eu consigo passar esse vídeo aqui. Não consegui. Também não consegui. Bom, tudo bem, deixamos para outra hora, né? Eu tenho que editar. Não, mas ele não consegue pegar, porque ele está apontando para outra... Não, ele está apontando para outro arquivo. Né? Ok? Ah, mas não tem som, né? Acho que não precisa som, hein? Não.
Bom, ok, essa é um resumo, né, do que entendemos por... por pré-print. Então, eu vou... Ok, deixa eu cancelar isso aqui. Está certinho. Ok. Então, o que é um pré-print? Então, um pré-print, eu pus o texto para ficar o mais claro possível a nossa definição. É um manuscrito científico completo que é depositado pelos autores em um servidor público. O pré-print contém dados e metodologias completos, é frequentemente o mesmo manuscrito que está sendo submetido a um periódico. Depois de uma breve inspeção de controle de qualidade para garantir que o trabalho é de natureza científica, o manuscrito do autor é publicado na web dentro de aproximadamente um dia, sem passar por avaliações por pares e pode ser visualizado gratuitamente por qualquer pessoa no mundo, né? Com base no feedback, na reação, né, e outros novos dados, novas versões do seu pré-print podem ser submetidas. No entanto, versões anteriores do pré-print também são mantidas. Esse é um conceito chamado versionamento, né? Eles vão ficar... é uma das coisas mais difíceis de operação e também mais complicadas para efeitos de indexação, etc. Os servidores de pré-print permitem que os cientistas controlem diretamente a disseminação do seu trabalho na comunidade científica mundial. Na maioria dos casos, o mesmo trabalho publicado como pré-print também é submetido para avaliação por pares em um periódico. No caso do arquivo lá do Paul Gisbart de física, 80% dos pré-prints foram submetidos e publicados em periódicos. 20% não, porque nunca foram aprovados por periódicos ou simplesmente o pesquisador, o autor não submeteu um periódico. Então a porcentagem de publicação em periódico é alta. No caso do bioRxiv, essa porcentagem chega hoje a 95%, 98%. Isso aqui é um famoso gráfico aí que mostra o crescimento, né? É bastante impressionante em termos de número de servidores de pré-prints, mas tenha em mente que isso é uma porcentagem ainda muito, muito, muito pequena do que se publica em ciência. Quer dizer, 2 milhões de artigos, a gente está falando de 200 mil, provavelmente no final desse ano, publicado em pré-print. De qualquer maneira, todos os processos de inovação e renovação começam lentamente e com poucos presença, né? Esses aqui são os autores desse trabalho, são os que estão liderando o desenvolvimento de pré-print na área de biológica, na área de ciências da vida, né? Então eles escreveram recentemente na PLOS Computing Biology 10 regras que você deve considerar se você está pensando em submeter um arquivo pré-print. Então, primeiro, acelera a disseminação, claro, né? Eu tenho o meu artigo pronto, eu publico imediatamente e ele está disponível. Segundo, ele deve ser registrado, ele tem identidade, ele passa a ter valor enquanto documento. Então, tem licença de uso, é reutilizável e também pode incorporar dados de pesquisa. À medida que cresce o número de pré-prints, surge a necessidade de interoperabilidade, surge a necessidade de bibliometria, etc. Então, um esforço que se está fazendo hoje é que o pré-print, ele seja, na hora do depósito, ele seja convertido em XML para que ele possa, vamos chamar, ser operado com todas as possibilidades de indexação, interoperabilidade, etc. Né? Então, essa é uma das características que se agregaria aqui. Então ele tem uma licença de uso, CC BY, CC BY NC, o que o autor... Ele tem um DOI, e ele tem, obviamente, formatação. Isso aqui, na verdade, foi o porquê que surgiu o pré-print na área de física, né? Era para
assegurar que você fez aquela descoberta, né? E evita, então, todos os problemas éticos que possam ter surgido no processo de revisão por pares, né? Então, define a autoria, etc, né? Ele também assegura a originalidade no sentido de evitar furos, né? Porque se eu estou revisando um trabalho e tem alguém que eu conheço que está fazendo o mesmo trabalho, eu posso ligar para ele e falar, olha, submete rapidamente o seu trabalho, porque já tem outro que está andando aqui. Que é uma coisa totalmente inadmissível, mas que ocorre. Então, esse processo do pré-print, ele resolve, vamos chamar, esse tipo de problema, né, do escopo. Prover acesso a conteúdos acadêmicos que hoje são perdidos, né, em vários sentidos, né? Não implica qualidade baixa, ao contrário, né? E isso é uma expectativa que a gente tem no Cielo, de que ao submeter um trabalho num pré-print, o autor está se expondo, ou os autores estão se expondo a uma, vamos chamar, visão e leitura pública, que então não pode mandar, ou tem que mandar com o mínimo de erros em português, tem que cuidar muito bem na revisão. O que não acontece hoje a gente sabe, né? Se recebem manuscritos de péssima qualidade, que às vezes os autores enviam somente para dizer que enviaram ou têm expectativa de que aquilo possa vir a ser aprovado, okay? Então esse é um aspecto importante. Contribui para a avaliação rápida de resultados polêmicos. Já ocorreram vários casos, né, de, vamos chamar, resultados incorretos, né, que poderiam ter implicações, que foram descobertos no pré-print antes de ir para o processo de avaliação e, às vezes, de publicação, né? Então, ele tem essa coisa. E, por outro lado, pesquisas, vamos chamar assim, inovativas, tá certo? Que revisores ou pareceristas conservadores não aprovariam, ela passa aqui também, tá certo? Então ele elimina, tá certo, os dois extremos de controvérsia, de polêmica. Não impede a publicação em periódicos. Na verdade, a expectativa é que você tenha a maioria dos artigos publicados no periódico. Então, o que existe aqui, na verdade, é uma mudança da função principal do periódico. Ele não é mais o publicador de novidades, e sim o validador de pesquisa, vamos chamar assim, relevante e correta. Informa a avaliação de auxílio de progresso na carreira acadêmica, que é uma das razões principais porque a área de biológica nos Estados Unidos está agressiva na questão do pré-print. Quer dizer, um pós-doc que terminou e espera um ano para que a sua pesquisa seja publicada, para que ele coloque num currículo ou no emprego, vamos chamar, breca o desenvolvimento da carreira dele. Então a ideia é que, se você postula um emprego e a pessoa fala, bom, o que você fez recentemente? Eu fiz essa pesquisa aqui. Claro, não tem revista de alto impacto ainda, não está publicado nada, mas se quem está avaliando interessa naquele pesquisador, ele simplesmente lê o artigo que está publicado, né? Que é aquela coisa no vídeo que falava de recent accomplishments, quer dizer, avanços recentes, né, no resultado recente da pesquisa. Nem tudo pode ser depositado, obviamente, e aí é um dos grandes problemas que tem o pré-print. Quer dizer, como é que você evita, né, a entrada ou minimiza, não, a entrada de manuscritos que venham a conter problemas éticos, legais e sociais. Por exemplo, o bioarchive, esse na área de biológicas, se vem um manuscrito que possa ser interpretado, que os dados têm alguma relação que possa ferir ou estar relacionado com a doença, ele não é aprovado. Por exemplo, dose de medicamento, avaliação de coisa, ele não é aprovado nesse
repositório, quer dizer, um critério que existe, né? E, por último, não resolve, né, todos os problemas, obviamente, né? Então, essas são 10 regrinhas que esclarecem um pouquinho as questões que a gente tem sobre o pré-print e, obviamente, levanta muitas outras mais, né? Deixa eu falar um pouquinho onde que o Cielo está em relação à questão de pré-print. A gente começou em 1998 com a publicação digital, sendo que os periódicos enviavam para o Cielo Brasil e todos os outros Cielo, os arquivos onde eram processados e publicados, certo? Então o Cielo fazia, essa época, as funções de indexação, publicação e interoperabilidade, que é a função principal, as 3 funções principais do Cielo que fazemos até hoje, só que fazia o papel de agregação, né? E essa foi, obviamente, uma estratégia correta, porque ela em nada mexia com o processo de publicação em papel, tá certo? Era uma rota paralela, tá certo, de construção de capacidade de publicação digital, né? Não interferia nas políticas editoriais nem processos editoriais. A partir de 2013, a tarefa de produzir o arquivo digital foi transferida para o periódico, tá certo? Que é bastante problemático, né? A gente acha que até o ano que vem está solucionado. A implantação do XML ao longo da rede do Cielo, com 15 países, a gente estima que vai levar entre 3 e 4 anos, dada vamos chamar, o poder de disrupção que tem esse processo de editorial. Mas tudo bem, tá certo? É um avanço notável e o ganho que a gente vai ter é muito grande. Quais são os ganhos? Os ganhos ainda são um pouco promessas. A ideia é que a gente tenha arquivos Word ou LaTeX que sejam, de preferência, fácil ou automaticamente convertidas em XML. Certo? A ideia é que seja convertido automaticamente em XML. E que o PDF seja gerado também automaticamente, de acordo com esse tipo, tá? Então, esse é um modelo que a gente acha que vai demorar 5 anos entre o início, há 3 anos atrás, para estar funcionando. Então, a gente espera que em 18 meses, 2 anos, a gente tenha esse processo funcionando. Então, a gente... Bom, o serviço de manuscritos online, que é obrigatório no caso do Cielo Brasil e começa a ser obrigatório nos outros países. A publicação contínua, que já é um processo que o Cielo começou para acelerar a publicação, tá certo? Por exemplo, hoje a gente acha que não tem o mínimo sentido mais que um editor mantenha um artigo aprovado por 6, 8 meses, tá certo? Para ver quando que ele publica, em que número ele publica. A gente acha que isso, inclusive, embute problemas éticos, tá certo? O autor atrasar a publicação de uma pesquisa científica, né? Então, a publicação contínua, ela acelera isso. Tem muitos periódicos ainda que dependem de financiamento para publicar a versão em papel. O que tudo bem, mas a publicação da versão em papel não deve impedir a publicação dos artigos online. Em consequência disso, o Brasil tem hoje uma mediana de tempo de publicação de 12 meses. Isso é, metade dos artigos demoram mais de 12 meses para ser publicado, mais de 1 ano, e metade menos de 1 ano. Varia um pouco entre as áreas temáticas e entre os periódicos. Mas esse é um número absurdo hoje, né? E a proposta do Cielo é baixar para 6 meses, tá certo? Seguindo um pouco a mediana internacional, que o tempo de avaliação é de 3 meses. Certo? Então, o periódico que não consegue, né, fazer a avaliação em 3 meses, ele tem que revisar, seguindo muito das orientações que o professor Cirino fez aqui, no processo editorial, né? E, obviamente, também você tem uma dificuldade na publicação
que a gente está falando que demora 1 ano. O que demora 1 ano é o que o Cielo tem calculado na data de recepção e na data de publicação que aparece nos artigos publicados. Mas quando eu envio o meu artigo e o meu artigo passa por processo de avaliação e não é aprovado e eu envio novamente, esse período é maior que 1 ano, certo? Porque existe uma porcentagem muito grande de rejeição entre os periódicos do Brasil, né? Então, essa é um dos problemas que a publicação contínua e o pré-print vêm para resolver, aumentar a interoperabilidade. Então, a partir desse ano e do ano que vem, o Cielo, né, e os periódicos entram em um processo assim, de uma nova grande renovação, um novo período que se caracteriza por authoring, que seria o autor começa a participar na elaboração do artigo final, okay? Que são os processos chamados de authoring, online normalmente, mas pode ser também offline. E hoje tem 3 desses sistemas que são conhecidos. Um é o autoria, né? O outro é o Web LaTeX e o terceiro é o Overleaf, né? O Cielo está trabalhando junto com o Autoria para ver se a gente constrói um portal de edição de artigos, né? E que pode ser também colaborativo. Uma vez terminado a edição, embaixo do artigo a gente tem o XML, ok? Você vai clicar do lado direito para exportar e ele vai falar para onde você quer exportar. Você pode exportar para onde você quiser. E você fala, aí você vai ter a lista dos periódicos Cielo para ser submetido. E ele vai ter que entrar esse manuscrito no processo de revisão, acompanhado com 2 versões, uma versão cristã em PDF ou Word e outra versão em XML. Então, à medida que você vai editando e modificando o artigo, ele já está em XML para fazer a publicação, ok? Então, essa é a grande mudança que a gente está fazendo, e para isso, obviamente, você precisa do XML e do authoring, né? A ideia também é que os periódicos passem a exigir que os autores enviem os dados de pesquisa, né? Isso ainda parece difícil no Brasil, mas tem muitos periódicos que já estão exigindo. E esse é um ganho muito grande, inclusive no processo de revisão por pares. Às vezes você está revisando um artigo e você precisa, na verdade, ter acesso aos dados para realmente ver se está correta a metodologia, principalmente metodologia estatística aplicada. E, obviamente, o pré-print, né? Isso configura o que o Cielo vem propondo há muito tempo de criar um espaço, né, que a gente chama meta-publishing, onde os periódicos desenvolvem a sua produção utilizando, tá certo, uma plataforma pública com várias opções. Qual é a ideia aqui? É maximizar a qualidade, estar em sintonia com o estado da arte e baixar radicalmente os custos para viabilizar o processo de acesso aberto. Ok, Cielo pré-prints, então operação regular, que a gente já anunciou, a gente espera que ele esteja funcionando a partir de julho de 2018. Okay? O Comitê Científico do Cielo, inicialmente, ou para sempre, mas pelo menos inicialmente, concordou em ser também o Comitê Científico, o Comitê Assessor do pré-print, que significa que não vai ter ruído, pelo menos inicialmente, entre uma abordagem e a outra, que é uma preocupação que a gente tem e que os periódicos também têm. Com isso a gente procura dar à condução desse processo um papel relevante aos editores. O servidor de pré-print, quer dizer, os artigos de pré-print, eles estariam operando dentro do Cielo como uma coleção. Ele tem coleção Brasil, coleção Saúde Pública, etc., teria coleção de pré-print também. Particularmente porque a ideia é ter um servidor pré-print para toda a rede Cielo e não um para cada país que foi.
Obviamente, tudo isso é a primeira abordagem top-down, tá certo? E a gente está trabalhando em metodologias, em processos, etc., porque é bastante complicado isso, né? Obviamente, a gente está fazendo de acordo com o que se está se fazendo internacionalmente, mas preservando, tá certo, o que é importante para o Brasil e outros países e para o Cielo, né? Compatível com o estado da arte internacional. Motivações específicas, além das vantagens do pré-print, valorização e posicionamento dos periódicos Cielo e do programa Cielo, né, como eu falei anteriormente. Vantagens e objetivos dos pré-print, principalmente acelerar a publicação. Desafios, políticas públicas, obviamente, se eu enviar amanhã para a CAP, CNPq ou para a FAPESP, etc., aqui tem um pré-print, como é que vão reagir? Tá certo? Tem um processo educativo aí, né? Se um periódico aceita ou o periódico não aceita pré-print, qual vai ser o juízo de valor sobre esse periódico, né? E assim sucessivamente, né? Questão da gestão editorial, o que muda na gestão editorial de um periódico em relação ao pré-print. Quer dizer, se tem um pré-print que está, vamos chamar assim, bombando lá no coisa, com download, citações, etc., vai existir uma preocupação do editor para trazer o mais rápido possível esse artigo para dentro, tá certo, do container do periódico, né? E, obviamente, todo o processo de institucionalização. Existe o NIH, o Wellcome Trust, etc., todos esses grandes funders, né, financiadores, já aprovam a pré-print, né? Quer dizer, não somente que as pesquisas são bem-vindas que seja publicado em pré-print, como existem algumas alas radicais que estão pensando em obrigar, tá certo, que os artigos sejam inicialmente publicados em pré-print e depois submetidos a uma revista, certo? E a coisa mais impressionante que, se isso acontecer, é que vai viabilizar, tá certo, o acesso aberto por uma via que ninguém pensava antes, certo? Porque todo o movimento do acesso aberto hoje, na política americana, na política inglesa, é como encontrar o modelo, o business model, tá certo, que viabilize, tá certo, os grandes publishers e etc. para a coisa. Com a publicação em pré-print, embora o artigo no pré-print não seja a versão final, tá certo, ele viabiliza, tá certo, o acesso aberto aos principais resultados, né? A metodologia, processo e tecnologia, existem aqui dezenas de perguntas não solucionadas, tá certo? Então, por exemplo, os artigos que são citados no pré-print, as citações, para onde vão ser contadas? Que é a preocupação maior que existe na área, vamos chamar, do pesquisador e na área principalmente dos periódicos, né? O pesquisador, ele vai contar aquelas citações, embora o Web of Science vai demorar ainda algum tempo para fazer essa contagem, mas, enfim, o Google Scholar vai contar, né? Tanto que, por exemplo, no board do bioRxiv, uma das pessoas que estão lá é o diretor do Google Scholar, né? Então, mais ou menos essa é a situação onde nós estamos hoje. Então, conclusão, pré-print é produto da inovação, né, na comunicação científica e principalmente do fenômeno da desintermediação, ok? E a ciência aberta, né, práticas de ciência aberta, de abrir todo o processo, né, e a sustentabilidade. Aí saiu o espanhol, mas tudo bem. Controle de qualidade e o Cielo pré-print. Como eu falei, posicionamento dos periódicos Cielo e do programa Cielo e alinhamento com as práticas de ciência aberta. Okay? Muito obrigado. Bom, abrir a perguntas. Obrigado, Abel. Vou me dar o luxo aqui de começar fazendo um questionamento. Abel, duas perguntas rápidas. Primeira delas, depois de publicado, né, ou aceito o artigo, permite-se atualização no pré-print?
É bom isso ou não? Deixa eu já fazer a segunda. Você acredita que no futuro serão publicados apenas aqueles artigos que bombam no pré-print e assim terão sua chance de citação aumentada? São duas perguntas, obviamente, que não existe ainda tempo de dados, né, que permitam isso. O que existe é na área de física. Okay? A área de física mostra, como eu falei, e ele já tem 20 e tantos anos, né? Não é 1 ano, 2 anos. 81, 82% dos artigos são publicados em periódicos. Em geral, tá certo? Em geral, não se mexe mais no pré-print, tá certo? Porque inclusive o autor, ele sempre vai referenciar o artigo dele no que foi publicado no periódico, etc. Tal. Agora, isso não existe impedimento, tá certo, para que ele seja, porque inclusive são duas instâncias completamente separadas. Hoje, por exemplo, a Science, a Nature, PLOS, a PNAS, Embryo Report, que são grandes periódicos na área de biológica, todos eles aceitam pré-print, tá certo? Uma vez que você submete o artigo lá, ele passa a adquirir um outro processo e esses periódicos, embora eles apoiem pré-prints, eles não fazem o linking back, né? Agora, o autor pode, obviamente, entrar no artigo e falar, olha, esse meu artigo foi publicado na Science e bota o link para lá, né? E a questão de bombar ou não, ainda o mecanismo não existe, porque muitos poucos autores esperam algum tempo para submeter, okay? Ele submete no coisa e imediatamente ele submete no periódico, né? Então não existe hoje esse timing para você medir, vamos chamar, quanto está bombeando um artigo. Agora, ele sim serve de orientação aos editores e aos pareceristas, né, sobre, vamos chamar, a relevância do artigo. Álvaro. Tudo bom, Abel? Primeiro, parabéns aí pela iniciativa do Cielo para ingressar nessa nova fase da publicação científica. A minha pergunta é uma preocupação e gostaria de saber como o Cielo está encarando isso. O pré-print, como você disse, está há muitas décadas já existe, e eu tive recentemente uma apresentação sobre isso em Boston. Então a gente teve aí um período muito longo só da área de física, em seguida entrou o bioRxiv e agora tem apenas de servidores de pré-print, inclusive a própria Elsevier comprou recentemente a área de Social Sciences, né? Como que o Cielo Preprints vai disputar esse autor para publicar no Cielo Preprint e não nessas grandes outras repositórios de pré-print? Bom, Álvaro, a pergunta é importante porque ela questiona não o que o Cielo está fazendo, porque a situação de preprint questiona a sobrevivência dos periódicos, e a abordagem que o Cielo está fazendo é para garantir essa transição que evite, não é certo, que haja vamos chamar assim, um fluxo dos artigos, dos manuscritos, para os periódicos ou os repositórios internacionais. O caso da Elsevier é claríssimo, quer dizer, à medida que a Elsevier junta ao Mendeley, ao Social Science Research Network, ela está querendo, obviamente, fazer o nurturing dos autores e no processo de publicação. É igual que faz o Starbucks, que sai lá dos Estados Unidos e vai até o interior de Minas falar como é que eles têm que preparar o café para o café chegar até lá em cima. Quer dizer, então é um processo que o Cielo também tem que fazer, os editores. A gente tem que, em 1 ano, 2 anos, dominar toda essa mecânica, vamos chamar assim, em favor, tá certo? Primeiro da pesquisa científica e segundo em favor da nossa capacidade de publicação. Então, se o Cielo
fica parado hoje, a gente não tem, tá certo, capacidade de se posicionar, tá certo, não tem capacidade de atuar proativamente nesse processo, né? Então, por exemplo, tem um periódico no Brasil hoje, que é o periódico de maior impacto no Brasil hoje, que é Memórias, do Instituto Oswaldo Cruz, que já faz pré-print. Ele faz um pré-print meio caseiro, porque obviamente ninguém é louco de sair fazendo, mas ela faz uma coisa chamada fast track, né? Então, quando o autor envia o manuscrito, eles falam, ok, esse manuscrito merece ser avaliado. Nós perguntamos ao autor, você está de acordo que a gente publique? E eles publicam, tá certo? No site, o que significa pré-print, e depois vai para o processo de avaliação, tá certo? Então, já existe, vamos chamar, preocupação, não somente no Cielo, vamos chamar assim, mas também de periódico, de como se inserir nesse... Não, esse ele não tem. É por isso que eu estou falando, é um pré-print caseiro ainda, não é um pré-print com todas as formalidades que eu falei. Oi, Abel, boa tarde, obrigado pela presença. Você é um indivíduo sempre à frente do tempo, mas eu quero fazer algumas considerações, e você me desculpe a maneira como eu vou colocar, porque quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente nunca pode dizer que quer ganhar dinheiro. Tá. Estou dizendo isso porque ontem eu fui na conferência do Álvaro lá no Einstein e teve uma editora da Nature Communications que fez uma apresentação belíssima, né? E aí eu fiquei pensando depois comigo, falei, quanto dinheiro a Nature original perdeu negando 90% dos papers dela, porque ela é fator de impacto 30, então 90% dos papers eram negados e se perdia. Daí alguém lá dentro disse, puxa, mas se a gente criar uma outra revista, né, com fator de impacto menor e aproveitar essa sobra, esse foi o termo que eles usaram. Então tudo que sobra da Nature, eles redirecionam para essa Nature Communication, que tem fator de impacto 12. Publica 5.000 artigos por ano. E uma maravilha. Aí eu perguntei para a moça, né? E quanto custa cada paper? Aí o Álvaro me disse, $5.000. Ou seja, imagine quanto essa Nature Communication está faturando por ano, por dia, porque tem 60 editores. Bom, aí... Como você disse que a Nature e a Science já faz pré-print, vamos a uma pequena análise. Não. Faz ou não faz? Faz. Você não, disse aí. Elas aceitam a submissão para pré-print. Não exige mais que seja inédito ou mais. Essa é a grande mudança. Tá. Então veja bem. Esses pré-prints todos têm DOI, não tem? Tem. Tem DOI. Em 2000, você sabe que a nossa revista nasceu antes do Cielo. 1995 foi a primeira revista eletrônica do Brasil, numa época que não tinha internet e tal. O Cielo teve a deferência de indexar a primeira revista eletrônica. Em 2000, nós escrevemos um editorial que está no Cielo, chamava-se Before Peer Review. Ou seja, naquele ano a gente resolveu abrir para todos os que publicavam na revista, colocar diretamente na internet, sem passar pelo peer review. Sabe o que aconteceu? Ninguém quis pôr. Tivemos que matar a ideia. Não vingou. O indivíduo submetia o paper, a gente dizia, não, você quer pôr já direto na internet? Não, quero ser avaliado antes. E a ideia morreu, né? De repente eu vejo isso aí, pré-print, você falou lá na outra conferência. Falei, puxa, essa coisa, por que então nasceu isso e depois eu vou concluir se vai pegar ou não? Primeiro, nós teremos um ambiente agora gratuito, excelente, eu estou falando como editor, para prospectar trabalho. Eu vou entrar lá, vou ver os pré-prints, puxa, esse trabalho aqui é bom, vou convidar esse autor a submeter esse paper na nossa revista. Certo? Segundo, os grandes escritores, pesquisadores que escrevem bastante, vão ter um currículo Lattes bastante interessante, porque o DOI, você põe no Lattes, ele busca tudo, não é isso?
Então você vai engordar rapidamente os currículos desses indivíduos que escrevem bastante. Escrevem 10 pré-prints, eles vão ter 10 pré-prints lá. Você vai criar um problema para a CAPES, CNPq, como é que vai avaliar isso aí? Mas essa é a realidade. E aí, você vai dizer para mim, pega ou não pega essa ideia? Pega. Porque os grandes publishers descobriram uma maneira baratíssima de prospectar ótimos trabalhos para suas revistas. Okay. Essa é uma conclusão que eu tenho que chegar, porque alguém inventou isso aí para ganhar dinheiro e não disse que é para ganhar dinheiro. Disse lá atrás, você apresentou, para aumentar a velocidade da publicação. Eu acho que não. Eu acho que a adoção do pré-print pelos publishers, obviamente os publishers estão antenados sobre tudo que acontece, obviamente, é um grande negócio e tem que estar antenado. O que os grandes publishers vão tentar fazer é justamente isso, mas a ideia de pré-print não nasce dos grandes publishers, pode ter certeza disso. A outra coisa é a seguinte, associações científicas, né, aversas, né, ao acesso aberto, como por exemplo American Chemical Society, né, eles estão criando um pré-print. Por quê? Para evitar que os artigos deles vaiam num outros publicar. Então existe, vamos chamar essa preocupação. E essa é a mesma estratégia do Cielo e dos periódicos Cielo, tá certo? Então, embora o nosso objetivo não seja ganhar dinheiro, tá certo? E certamente não vamos ganhar, não é essa, a gente sim vai ganhar a batalha de participar proativamente da modalidade pré-print também, tá certo? Doutor Abel, boa noite já. A pergunta é simples. Eu tive alguns problemas esse ano com ética de autores, de um autor internacional, que inclusive era meu editor associado no Paquistão. Peguei, foi denunciado, graças a Deus chegou aos nossos ouvidos e acabou. Esse cara não existe mais. Eu lhe pergunto, com base no que ele falou ali embaixo, não me lembro o nome dele, a respeito de avaliação. Se esse material vai para o ar, digamos, entre aspas, quem vai avaliar isso antes dele ser avaliado após uma submissão? Será que artigos antiéticos não vão ser pré-printizados? Desculpa a expressão. A preocupação é essa. Porque a gente, como editor, a gente não dá conta de ler tudo. Aliás, nem pode. A gente tem que dar aula, tem que orientar, tem que fazer pesquisa. Quem está na área sabe disso. O senhor já sabe o caso da minha revista, já contei a passada na reunião. Graças a Deus subimos o fator de impacto agora, semana passada. Um trabalho árduo. Mas eu pergunto, como é que fica a confiabilidade desses dados? Ou seja, será que só os medalhões vão poder publicar em pré-print? Vão poder colocar o artigo em pré-print? Quem vai fazer o controle de qualidade disso? A pergunta é essa. Como vai ser feito? Será que não tem uma informação errônea ou um plágio por ali? Passou no Crossref, por exemplo. A pergunta é essa. Obrigado. O mecanismo que vamos chamar os líderes do movimento estão pensando em relação a isso, Wellcome Trust, National Institute of Health, etc., e o próprio Facebook, eles estão financiando com uma quantidade de dinheiro tremenda a questão do pré-print, são processos de automação. Então, por exemplo, quando você submete um artigo no pré-print, ele é imediatamente processado para identificação de plágio, ok? Ele é imediatamente checado por palavras-chave, combinações, etc., se existiriam problemas como éticos, legais, etc., em cujo caso ele iria para uma avaliação, vamos chamar, visual de alguém e não automática. Esse é um dos problemas principais que existe, né?
ninguém. O artigo dele não vai ser aprovado num periódico. E o artigo dele pode receber comentários públicos falando que ele está errado. Por isso que eu falei, o mecanismo do pré-print é um mecanismo que vai contribuir para melhorar a qualidade. Olha, um professor da tua faculdade que publica num pré-print uma pesquisa com um erro, vamos chamar grave, em modelagem de dados, ele vai ser execrado na escola. Então, a preocupação na publicação em pré-print foi o que o Barra Vieira falou. No começo, para você quer publicar aberto? Não, pelo amor de Deus, revise o meu artigo que eu não tenho servido. Professor Abel, Luciano aqui. Eu não quero antagonizar, não. Acho que a ideia de pré-print ela é válida, existe. Se é ou não um grande plano dos grandes publishers, eu não sei, mas fiquei curioso com a ideia do professor Barra Vieira. De fato, publicar em pré-print, o artigo vai ser escrutinizado pela comunidade rapidinho. Quer dizer, se está errado, vai aparecer. A minha pergunta é de cunho bem mais prático, assim, acho que é rápido, fácil para você responder. Sobre a plataforma que você, então, que Cielo vai lançar até julho do ano que vem, de pré-print, Cielo, a ideia é que o autor já autore o seu artigo direto naquela plataforma online que você mencionou, e outra, essa plataforma online, ou ele pode depositar em Word ou em PDF, né? E outra pergunta, assim, essa plataforma online, ela visa substituir o Word totalmente? Como é que é essa questão Word que os autores usam e a plataforma de autoração online que gera o XML no final do processo, assim, na submissão? Então, as duas plataformas que trabalham mais próximas são a Overleaf, que se pode entrar, entra Overleaf, e a Autoria, ok? Ambas trabalham com um editor, que não é o Word, mas tem as mesmas funções do Word, né, textual, e ele exporta para Word, exporta para PDF, exporta para LaTeX e exporta para XML. O pré-print, a maneira como os periódicos vão, porque tem os periódicos vão ser chamados a tomar duas decisões. A primeira, você aceita um manuscrito para avaliar que já foi publicado em pré-print? O periódico pode dizer, eu não aceito, eu só aceito periódicos, artigos novos, né? Nenhum problema. Segundo, o editor pode querer que todo o processo de operação do arquivo seja feito por ele, tá certo? E não que venha preparado pelo autor, tá certo? Vai ter várias opções, né? A ideia é que se você trabalha com o OJS ou com o ScholarOne, tá certo? Esses sistemas vão operar o texto em Word, tá certo? E ele gera automaticamente o PDF, obviamente, mas ele vem acompanhado também com o XML do artigo, tá? Bom, gente, um recadinho final antes de agradecer ao professor Abel aqui. Quero agradecer a todos os palestrantes de hoje e a plateia também Seguimos o horário, terminamos apenas 10 minutos após às 18 horas, começamos às 9 da manhã, então foi um dia bastante produtivo, e a responsabilidade da nossa plateia e dos palestrantes foi excelente. Amanhã inicia-se às 8h30 com a palestra sobre o OJS. Espero ver todos aqui e agradecendo em nome de toda a diretoria da ABEC ao professor Abel. Obrigado.